Olá, pessoal! É sempre bom estar com vocês aqui no Elas Perguntam Podcast. Segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no YouTube, as nossas conversas estão ótimas. E hoje eu estou muito feliz, porque hoje a gente traz aqui um assunto muito relevante que é sobre o Conselho Tutelar. As minhas convidadas são de Angra dos Reis e eu trago aqui hoje para estar tirando essas dúvidas sobre esse assunto a conselheira tutelar Dani Morena. Bom dia, prazer estar aqui com você, Cleide. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E também aqui com a Ingrid, minha convidada aqui das perguntas. Muito obrigada pela sua presença, Ingrid. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, gente, esse assunto é um assunto bastante polêmico, porque a gente sabe que a falta de conhecimento das pessoas leva a uma cobrança muito grande sobre o Conselho Tutelar, sobre esse grupo que administra, esse grupo que trabalha no Conselho Tutelar. E hoje a Dani Morena vai estar trazendo algumas informações muito importantes. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Muito bom. Falar de nós mesmos às vezes é sempre muito difícil, né? Mas também de muita honra, porque a gente lembra um pouquinho onde tudo começou. Bom, eu sou natural de Angra, né? De uma família grande, somos em 8 irmãos, uma família nordestina, pessoas fortes, onde predomina as mulheres, somos em 5 mulheres e 3 meninos, né? Hoje eu tenho 41 anos, sou formada em administração, sou mãe de uma filha incrível, Júlia Fernandes. E quando ela fala da Júlia Morena, eu sou fã. Eu sigo a Júlia lá no Instagram. Ela tem um vozeirão lindo. Inclusive, é a nossa próxima convidada. Já vou deixar aí para vocês. É verdade, eu sou fã número 1 também. Ela sempre fala que eu sou o exemplo dela, mas na verdade a minha força vem dela. Então é basicamente isso, um pouquinho de mim. Nossos filhos nos inspiram, né? Muito. E como é que começou? E como você chegou no Conselho Tutelar? Então, Cleide, na verdade, assim, eu gosto de coisas que me desafiam, né? E até mesmo por ser mãe, e inclusive bem antes, eu no passado tive um projeto chamado Amor ao Próximo, onde poucos conhecem, mesmo porque não tinha ainda esse processo de divulgação, porque não era a minha intenção. Nunca quis fazer nada para que fosse divulgado, para aparecer, dizendo assim, de uma maneira mais bruta, mas sim para ajudar mesmo. Então, num período de 5 a 7 anos, a gente fez esse trabalho de... Acho que as pessoas viam na gente essa força, inclusive até mesmo pelo meio evangélico, que é a minha religião, ajudando com cestas básicas, algumas famílias mais debilitadas ou que passavam por alguma situação e eu era procurada. Então, assim, eu comecei a desenvolver um projeto e entender que eu podia ir mais além, que eu tinha uma força ali, sim, onde podia acontecer algo a mais. E quando chegou agora o processo do Conselho Tutelar, na verdade, a minha família também, que é a minha base, onde eles acreditam, porque eu acredito que você tem que ter mais, até mesmo pessoas que acreditam em você. Sim, a gente está sempre falando isso aqui, que sonham junto com você, que te apoiam. É exatamente isso. E é nisso que você tem que se inspirar, né? Em quem de fato acredita. E aí até um cunhado mesmo, foi o Leandro Pires, que falou: Dani, vai sair agora a prova do conselho e eu acho que tem tanto a ver com você. E a minha irmã prontamente ali, esposa dele, falou: de fato, irmã, vai que a gente tá junto. E foi como aconteceu. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Leandro Pires, conheço, uma pessoa muito íntegra. Poucas pessoas que a gente conhece têm essa postura íntegra do Leandro. Bom, então vamos aí às nossas perguntas. O que te motivou de fato a ser conselheira tutelar? Como eu disse no processo do amor ao próximo, onde eu ia em muitos lares, eu via o rostinho de muitas crianças passando ali por algumas necessidades. E eu confesso que eu ainda não entendia como um trabalho do Conselho Tutelar. Mas quando daí veio a oportunidade de participar dessa prova, eu pesquisando mais, eu vi como eu poderia ajudar. E depois de ser mãe da Júlia e ver que crianças são tão indefesas e precisam tanto de nós como mãe, de um adulto perto para proteger, foi onde eu entendi que ali eu poderia fazer a diferença. No Salmo 29:17, no Salmo 127:3, diz assim: herança do Senhor são os nossos filhos, né? Então, quem dá destino para filho é pai e mãe.
Tem muita gente colocando essa conta nos avós, na escola, faz a escola de depósito de criança. E aí, o que a gente está vendo, às vezes a gente está na rua, aquelas crianças abandonadas, crianças que são abusadas, crianças que estão sendo recrutadas pelo tráfico. Isso dói nosso coração, né? E eu vou te falar uma coisa, Cleide. Inclusive, isso acontece muito mais perto de nós. Às vezes você quer proteger, achando que isso vai acontecer fora de casa ou fora ali do seu meio. Então, assim, é mesmo pessoas muito próximas. Sim. Então, assim, de fato, o nosso papel, o que a gente tem que fazer é estar muito atento às nossas crianças. É o nosso dever como pais. Não jogar a responsabilidade. É que eles consigam enxergar em nós mesmo a segurança. Então, você que às vezes acha que isso vai acontecer na rua, que é fora, não. Você tem que estar atento ao meio onde seu filho tá, a sua filha tá. São pessoas muito próximas. É o que a gente tem que ficar mais atento. E a Dani fala isso por experiência, né, Dani? Que você ouve, né? Própria, exatamente. A gente vive muitas coisas que às vezes, talvez as pessoas de fora, pode ser que chegue essa pergunta, mas eu já antecipando, o conselho tutelar. O que é o conselho tutelar? As pessoas acham que... Eu lembro que na campanha algumas pessoas disseram, mas será que ela vai cuidar da criança? Quem tem que cuidar da criança é o pai e a mãe. O conselho tutelar, na realidade, ele protege os direitos da criança e do adolescente, né? Ele faz valer acontecer. É essa a intenção. Ô Dani, conta um pouquinho pra gente, qual que é o papel do conselheiro tutelar? O que de fato assim, vocês fazem no dia a dia? Como que é essa profissão na prática? Sim. Então, Ingrid, o conselheiro tutelar, ele na verdade atua... Para a gente atuar, nós como conselheiros, a gente precisa ser provocado. Como provocado? A gente não vai procurar uma situação sem uma denúncia. Então, precisa que um caso seja denunciado ao conselheiro tutelar. Que seja pelas escolas, que seja por um vizinho, que seja por um parente, por alguém que esteja vendo a situação acontecer. E a gente defende o direito da criança e adolescente, né? E cuida para que ele esteja sendo resguardado. Esse é basicamente a função do Conselho Tutelar. A Lei 14.344, ela fala sobre isso, né? Qualquer pessoa pode denunciar tendo, de fato, essas provas, né? Para poder provocar, como você está falando. E Dani, quais são os órgãos que trabalham junto com vocês? Vocês trabalham sozinhos ou dentro do município? Quais são os órgãos que podem ajudar vocês? Então, na acompanhar? verdade, o Conselho Tutelar ele é independente. Nós somos um colegiado, onde hoje na cidade de Angra nós temos 2 conselhos tutelar, que fica um no centro da cidade e um em Parque Mamucaba, tendo ali as suas divisões para estar atuando. E a gente, na verdade, a gente trabalha em conjunto com as escolas, Ministério Público, a ação social. É mesmo um fazendo a ponte para outro, passando para a necessidade ali. E a procura é grande? Muita. Bastante. Mais do que a gente pode imaginar. E assim, tem gente que... Eu já vi isso, né? Qualquer coisa que acontece com a criança, pessoas desinformadas falam assim, não, tem que falar com o conselho tutelar, tem que mandar prender. Aí o outro fala assim, mas se for lá, a criança vai ter uma vida pior do que tem com a mãe, porque eles vão mandar direto pro abrigo. Falta de informação, né? Total. O que acontece? As pessoas acham muito que o conselho tutelar, eles tomam a criança, eles tiram guarda, eles dão guarda, eles levam para casa e abrigo. Não é isso. Ele, de fato, quer defender, quer ver se os direitos da criança estão sendo preservados. Então, Dani, o conselho tutelar toma a criança de um pai ou de uma mãe? Necessariamente não. Desde que ele esteja fazendo o seu papel corretamente. Agora, se um pai ou se uma mãe está colocando ali a vida da criança em risco, provavelmente, assim, tem que ser tomadas providências cabíveis. E talvez uma delas seja que a criança seja tirada para casa e abrigo. Até que o juiz decida qual o melhor caminho para ela. Eu, às vezes, eu percebo, assim, eu acho que tinha que ter uma interação mais dentro das secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Eu sei que o Conselho Tutelar, ele é independente, mas essa comunicação é fundamental, né, Dani? Sim. Porque eu como professora, já vi vários casos dentro da escola, assim, que a gente fica sabendo e a gente
não tem uma direção certa, a gente fica com medo, as pessoas ficam acuadas, né? Por conta da reação dos pais ou do tutor dessa criança e acaba inibindo essa ação. Então, Cleide, mas é isso assim que deve ser quebrada essas barreiras. Porque, como eu falei, não é só do conselho tutelar o dever de defender a criança. São de todos, da sociedade em geral, né? Então, tem que acontecer sim isso nas escolas. Se a escola está vendo que aquela criança está diferente, que ela está agressiva, que ela está aparecendo com uma mancha, que ela mudou o seu comportamento, ela como escola, o pedagogo, o professor ali, ela tem sim que comunicar algum órgão, que seja o conselho tutelar. E não é só escola pública, né? Não, qualquer escola particular, porque tratou-se da criança e do adolescente, é responsabilidade da sociedade. Entendi. E qual o maior desafio, assim, que você encontra como conselheira? O que você acha, assim, que é mais difícil dentro da sua profissão? Olha, para mim, como ser humano, falando assim, é ver quantas crianças sofrem muitas situações. Eu acho que me dói muito, porque a gente, como mãe, também vai lá sua mente no seu filho e a gente chega em algumas situações que vê aqueles olhinhos assim, sabe? Pedindo meio que uma ajuda em qualquer situação que seja no alimento, que seja numa falta de amor. Eu acho que isso é bastante pesado. As crianças estão muito largadas, né? Muito. E eu vejo uma coisa assim muito séria, vou tocar no assunto polêmico aqui, a adultização das crianças, que muitas das vezes é feita pela própria família, que coloca a criança lá no Instagram dançando, de calcinha, rebolando, maquiagem, falando palavrões. Agora teve uma onda, fala aí, e a criança né? Largava aqueles palavrões. Então, assim, e aí lá na frente, né? Cresce aquela criança rebelde, aquele adulto problemático e não sabe por quê. Aí vou mais uma vez aqui, eu gosto de trazer alguns versículos, né? Lá no Salmo 29, 17 diz assim: corrige teu filho e terás descanso. Corrige teu filho e terás descanso. É a educação, é o cuidado e principalmente o amor que a gente tem que ter pela criança. Né? Então, assim, como a Dani falou, a responsabilidade de cuidar desse pequeno é do pai e da mãe. Ah, mas os pais são irresponsáveis. Então, tudo bem, vamos lá. Quem é o próximo? Os avós? Exatamente. Né? Alguém tem que zelar por essa criança. Porque assim, Cleide, as crianças também, elas têm, como tem direito, ela também tem dever. E um deles, por exemplo, é respeitar as regras ali impostas na família. Sim. E é exatamente isso aí que você disse anteriormente. Ensina seu filho no caminho que ele deve andar, né? Para que depois ele não venha desviar. E eu não tô falando isso religiosamente, não. É de um modo geral, né? É fato. E tem muitos casos que a gente recebe, Ingrid, de tipo assim... corrige lá meu filho... fala mais alto com meu filho, dá um puxão de orelha no meu filho, faz um susto. E como assim? Essa responsabilidade é dos pais, né? Se você, às vezes, você tem uma criança de 10, 11 anos, 9 anos, e você não tem ali o domínio sobre essa criança... Autoridade sobre essa criança, né? Não tô falando de agressão, longe disso, nunca. Mas que você possa se impor. E que ela entenda, assim, que também, como direito, ela tem dever. Existe uma hierarquia ali dentro da família dela, né? Eu acho que é aí onde um dos pontos para começar tudo a dar certo. Provérbio 23, 13 eu tô trazendo aqui porque como a Dani falou, né? Evangélica, então eu peguei lá alguns provérbios. 23, 13, não retire da criança a disciplina. Tem gente que fala assim, mas a gente não precisa ficar gritando, mas a gente não está falando de gritar, de bater, a gente está falando em fazer essa criança entender que existe uma hierarquia, que ela é filho, que você é pai, que você é mãe, que ela precisa respeitar os mais velhos. E a gente, por que estão perdendo o controle? Porque eles não conseguem entender isso, ou porque estamos ensinando da forma errada. Né? Tem alguma coisa de errado aí que a gente precisa começar a rever. Exatamente, assim como também quando até mesmo vamos levar ali para o lado escolar, a Cleide, como professora, sabe que a escola é para ensinar matérias, né? Sim. Que a educação tem que vir de casa. Sim. Que o comportamento da criança tem que vir de casa. Então, na realidade, é um conjunto. Eu acho que é toda a sociedade trabalhando junto ali para o desenvolvimento daquela criança que vai formar o adulto que a gente vai ter no futuro.
Uhum. E, Dani, como uma pessoa faz para denunciar? Tem várias pessoas nos assistindo aqui, algumas veem lá o vizinho tratando o filho, ou qualquer outra criança lá que ele seja Sim. tutor, né, de uma forma inadequada. Como é que essas pessoas podem fazer para denunciar? Então, a denúncia pode ser totalmente anônima. De maneira alguma vai aparecer o nome da pessoa ali que fez a denúncia. Lá na cidade, em Angra, nós temos os telefones, os fixos. Temos também o telefone e o WhatsApp, mas que a gente só atende por ligação. Esse fixo, você sabe qual é? Tem de cabeça aí? Não, aqui não. Pode até tentar. Tá, depois a gente coloca lá no... Sim. Na nossa conversa no YouTube. Muita informação. E por e-mail, indo no próprio CT, que é o Conselho Tutelar. Tem o Disque 100 também. Então, de todas as formas, ele vai chegar. O Disque 100, então. Sim. E nós vamos, sim, em todos eles, alcançar e apurar ali aquela denúncia. Porque às vezes também acontece, tá, gente? De não ser verdadeira. Mas o nosso dever e obrigação é ir até lá e ver o que está acontecendo. Sim. Bom, Dani, eu queria que você fosse ali para aquela câmera ali. Sim. E desse um recado aí para quem está nos assistindo. Como conselheira tutelar, o que eu diria é que você possa fazer o seu papel como sociedade, como ser humano, protegendo sim qualquer criança que você veja vulnerável, em risco, que você não tenha medo, entendendo aqui que as denúncias são anônimas e que você não fazendo isso, pode ser talvez uma criança que a gente não venha ter lá no futuro ou que ela venha crescer com muitos traumas que você poderia ter impedido. Então faça sua denúncia, faça seu papel como ser humano. Não leve pelo lado que eu não vou me meter, que o filho não é meu, não. A criança é de todos nós um pouquinho. Muito bom. E agora, eu e a Ingrid nós vamos fazer agora as rapidinhas. Aquele susto rapidinho. Vamos lá. E aí, Dani, o que te dá medo? Injustiça. O medo da injustiça. Isso é muito cruel, né? Acontece muito. O que te inspira? A minha filha. A Júlia. A Júlia me inspira muito. Os olhinhos vai encher d'água, vai borrar nossa maquiagem. Fala pra gente a sua maior qualidade e defeito. Eu entendo como qualidade, eu não desisto de um objetivo, mesmo que seja doloroso o caminho para chegar até ele, eu vou. E o meu defeito, às vezes a gente acaba se deixando levar um pouquinho por aquelas pessoas que talvez queria fazer o que você teve a coragem de fazer, não fazem e te julgam. Então, em algum momento também somos frágeis e nos abatemos. Sim. E eu acho que isso não é legal, não é necessário. É sobre eles, não é sobre a gente. E que eu acho engraçado é que toda vez que a gente faz um podcast aqui, a fala é a mesma, né? Principalmente de nós mulheres. Porque é muito real. É muito real. As pessoas ficam te apontando. Não fazem, mas pra te apontar é uma maravilha. Aí critica quem faz. Exatamente. Minha mania é? Minha mania... tentar ser melhor a cada dia. Bom. O melhor de Angra? Eu gosto de Angra... o fato de ser pequenininho e da gente conseguir enxergar ela como um todo. A Angra tá no nosso coração, né? Lá em Angra a gente ainda anda com o celular na mão. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, Angra é tão violento. Eu falei, gente, calma, a mídia também... Porque lá a gente ainda anda com o celular na mão, tranquilo. Eu sento na praça com a minha filha, não tem aquela correria que... Não, tudo se normalizou. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Vamos lá. O que o dinheiro não compra? Paz. Não compra paz. Tá muito em você mesmo. É verdade. Cadeia pra quem? Abusa de menores, crianças e adolescentes. Sem dúvida alguma. Dá uma revolta muito grande, né? A gente vê assim na televisão, cada absurdo, né? Não é nem um adolescente, não, criança de 2, 3 anos, 1 ano. Né? Essas pessoas doentes, psicopatas, nossa. É só o que passa na TV, e o que não chega ao nosso alcance, imagina. Exatamente. Verdade. Eu preciso começar a fazer o quê? Uau, tanta coisa. Me pegou. Mas eu acho que viver mais o que eu tenho vontade, me preocupar menos com o que os outros pensam.
Aí, mano, o que os outros pensam sobre eles. Eu sempre falo isso, gente. Para de ficar preocupado com o que os outros pensam. O que eles pensam sobre eles, não é sobre a gente. Hoje eu coloquei no meu status, se você abrir lá, você vai ver. Eu estava falando sobre isso. Eu falei assim, esse sonho que está aí no seu coração é seu. Não pertence a mais ninguém. Então, vambora, prossiga. Verdade. Isso aí. Nas horas vagas, eu fico com a minha filha. Melhor coisa. Bem mãe. E agora a perguntinha final, 2024 e daqui para frente, quais são os seus planos? Não sei se você faz isso, mas passou o ano novo, a gente faz aquela listinha de coisas que a gente pretende. E daqui para frente? Faço sim. 2024, eu espero que todo esse período aí a gente consiga prestar com mais clareza, responsabilidade sobre meu dever como conselheira tutelar, ajudar mais crianças e adolescentes nos seus direitos sendo protegidos. E daqui para frente eu espero que o conselho seja cada vez menos solicitado e não para não trabalhar. Sim. Porque daí eu entendo que mais crianças estão sendo preservadas e não precisando tanto de que alguém vá defender seus direitos. Ai, muito bom, muito bom. Eu fico feliz quando eu sento aqui com essas pessoas assim proativas, que servem ao outro, que têm o propósito não só seu, porque esse era um sonho dela, Sim. mas com esse seu propósito ela consegue servir outras pessoas, famílias, principalmente crianças, né? É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês, tirando dúvidas. Segue a gente lá essa conversa lá no YouTube, Elas Perguntam .podcast, interage com a gente, dá sua opinião e no Instagram também, tá bom? Um beijo, deixo aqui a Dani se despedindo, depois a Ingrid. Sim, eu não posso deixar de, obviamente, dizer que sou grata a Deus, porque sem Ele nada poderia acontecer. Então, em todo tempo, que o Senhor o nome dele seja engrandecido, né? E quero também dizer que você possa estar sempre do lado de pessoas que acreditem no seu potencial e que te levem para frente. E graças a Deus eu tenho toda a minha família. Minhas irmãs e, consequentemente, meus cunhados que estão ali sempre juntinho. Estão sempre acreditando em mim. Que a gente possa se juntar em pessoas que acreditam em nós. Porque talvez, assim, a gente tenha mais força de ser impactados. E é isso. Muito bom. Você, Ingrid? Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã tão gostosa e deixar um recado para você: valorize sua família, porque a família é a nossa base. Uma família bem estruturada, a gente consegue caminhar bem pela vida. E em tempos de valores tão distorcidos, que nós venhamos fazer a diferença, né, dentro da família, mais amor, mais cumplicidade, um acreditando, um ajudando o outro. É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo para quem está em casa. Esse é o nosso podcast número 7. A gente está crescendo a cada dia mais com a sua presença, com a sua participação. E se gostou, compartilha. Segue lá a gente, assiste de fato todas as conversas, que tem muitas coisas interessantes ali, tá bom? Um beijo para todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.